Bem, meus amigos, minhas amigas, regressando então à nossa aula, a última questão a ser trabalhada nesses conceitos iniciais diz respeito à dissolubilidade do casamento. Diz respeito à dissolubilidade do casamento. Essa questão ela é interessante porque o problema que o Brasil enfrentou para ter uma lei do divórcio, a lei do divórcio é a lei 6.515/77, é a lei 6.515/77, é que o Brasil não podia ter uma lei do divórcio porque a indissolubilidade do casamento estava no texto da Constituição. Então não bastava o Congresso aprovar uma lei dizendo temos divórcio no Brasil, porque essa lei nasceria, evidentemente, inconstitucional. Era necessária uma reforma constitucional e com essa reforma nós poderíamos, então, ter uma lei que regulamentasse o divórcio no Brasil. O Brasil foi o último país da América do Sul a admitir o divórcio. Aliás, como eu sempre digo nesse momento da nossa conversa, o Brasil realmente tende a ser lento na aprovação de leis que são aprovadas normalmente com alguma facilidade, alguma celeridade em outros países. O Brasil foi, vocês sabem disso, o último país a abolir a escravidão na América do Sul. Aliás, a Lei Áurea vem no bojo de ataques aos navios negreiros pelos britânicos e de uma pressão enorme dos britânicos para acabar com a escravidão. E quem assina a Lei Áurea, como vocês sabem, é a Princesa Isabel e não o próprio Dom Pedro, porque Dom Pedro tinha uma impressão que a Lei Áurea custaria à família imperial a coroa, como aliás custou a imperatriz. A Princesa Isabel nunca foi imperatriz por conta da República que veio no ano seguinte. A família imperial perdeu apoio muito grande de uma parte da elite brasileira escravocrata. O Brasil foi um país que só tem uma lei que cuida da proteção das mulheres, a Lei Maria da Penha, porque nós somos condenados pela Corte Americana de Direitos Humanos a promulgar a lei depois daquele caso escabroso e bárbaro de violência doméstica com relação a Maria da Penha. Aliás, eu vi uma peça no teatro, quando ainda havia teatro, muito bonita sobre isso. Eu tenho uma amiga cuja cunhada fez o papel da Maria da Penha, foi muito, muito bonito, muito, muito bonita essa peça. E o Brasil, então, só aprova a dissolubilidade do casamento a partir de uma emenda constitucional número 9 de junho de 77, a emenda constitucional número 9 de junho de 77, ela retira do texto da Constituição a indissolubilidade do casamento, e ela é aprovada numa situação muito curiosa, porque ela é aprovada numa situação em que o governo militar queria fazer algumas reformas tributárias e não encontrava quórum suficiente junto ao Congresso, e o governo reduz o quórum de aprovação de emendas constitucionais para conseguir o quórum que ele tinha para essa reforma tributária, e quando ele reduz esse quórum, eu narro isso tudo, viu, Cairala? Seria até bom te pôr aqui também para eles, Bruna, aquele texto que eu publiquei da homenagem ao Nelson Carneiro no Conjur, que eu narro os detalhes dessa emenda constitucional e desta batalha que teve o Nelson Carneiro para conseguir aprovar o divórcio no Brasil. Enfim, no bojo dessa reforma tributária, aprova-se, então, a reforma da Constituição e retira-se da Constituição a indissolubilidade do casamento. Essa emenda é de junho de 66 e a lei que disciplinou o divórcio, a 6.515/77, ela é de dezembro de 77. Uma das discussões que a lei 6.515 teve era se o divórcio no Brasil poderia ser realizado mais de uma vez. Ou o divórcio era assim, divorciei uma vez, casei de novo, o segundo casamento é indissolúvel. Eu lembro bem do saudoso Dr. Jorge Arbagi,
que era deputado nessa época, e que eu conheci na casa do professor Zeno Veloso, quando lá estive em Belém, em 2017, e que o Jorge Arbage defendia que o divórcio deveria ocorrer uma única vez. Se eu casei e me arrependi, tudo bem, divorcia. O segundo casamento seria eterno. Evidentemente que também a lei do divórcio trazia prazos longos, que eu depois vou mostrar para vocês, e que isso tudo foi sendo revisto, relido, reformado e repensado, até que nós chegamos na emenda constitucional número, cadê a Constituição Federal? Na emenda constitucional número 66, a emenda constitucional 66, ela é de 2010, e essa emenda constitucional 66 de 2010, ela altera o parágrafo 6º do Código da Constituição Federal e retira a sua parte final, e nós temos, então, que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Eu, antigamente, quando dava o curso de família maior, com mais aula, e não tinha que dar família e sucessões, eu já, nesse começo, eu explicava todos os efeitos da emenda 66. Mas eu deixei um ponto para tratar só do divórcio, e eu falarei desse ponto na aula oportuna, que não será agora, será numa aula oportuna que eu vou explicar os efeitos da emenda 66 para o direito de família. Eu vou mostrar para vocês como essa reforma constitucional de 66 alterou a compreensão do casamento. A emenda número 9 é o começo de um processo de recompreensão, vamos usar o termo do professor Fachin, de ressignificação do casamento para o direito privado. A emenda 9 Pronto, caiu, mas eu voltei. Pronto. Não se preocupe, quando a queda de conexão eu volto. Já aprendi a sair e voltar. Então, a emenda número 9, a emenda número 9 de 77, ela é o início de um processo de ressignificação do casamento que termina com a emenda 66 de 2010. Vocês vejam aí que foi um longo processo de ressignificação do casamento a partir de uma ideia divorcista. Um sistema antidivorcista, vou falar isso na aula própria, não se preocupem, para um sistema divorcista amplo, que é esse hoje trazido pela emenda 66 de 2010, que vai dizer apenas, vai retirar a parte final do parágrafo 6º do artigo 226 e vai dizer apenas o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Eu explico isso para vocês mais para frente, mas se eu não estou em erro, 77, 23 anos, 2010, 33 anos de leitura constitucional do casamento para que eu pudesse chegar à conclusão que o casamento é dissolúvel de maneira ampla e não de maneira restrita, como pensou o legislador em 77. Ficam aqui as minhas loas, os meus elogios ao senador Nelson Carneiro, que foi o homem que efetivamente pensou o direito de família de uma maneira revolucionária para os anos 70 e para os anos. Ele começou a brincadeira nos anos 60, 50, 60 e 70. Eu vou dizer para vocês agora o seguinte. Eu deveria agora, então, começar a matéria casamentária, mas eu vou fazer um preâmbulo aqui antes do casamento para falar um pouco do afeto como valor jurídico. Só um minutinho, senhores e senhoras, só um minutinho, por favor.
E eu resolvi manter a questão do afeto como valor jurídico já na primeira aula, porque, repito, quando o curso tinha 4 aulas, eu passava por toda uma carga principiológica do direito de família e o seu influxo constitucional. Era uma aula de, no mínimo, 3 horas que eu fazia isso, e eu terminava esse influxo constitucional sobre direito de família falando do afeto. Mas eu tirei o influxo constitucional, que eu vou trabalhá-lo, se quando possível, na medida que os institutos forem sendo trabalhados. Mas eu não posso começar um curso de família sem citar o afeto como valor jurídico já na primeira aula. E por que eu não posso fazer isso? Porque seria um curso do século XIX e um curso absolutamente não consentâneo com a orientação doutrinária maciça e com a leitura maciça que os tribunais dão ao afeto na formação das relações familiares. O sistema jurídico brasileiro, quando tratava de amor, eu não estou falando de afeto, e vou depois mostrar que amor e afeto não são a mesma coisa, no Código Civil de 16, eu quero até mostrar para vocês qual era a única vez que o Código Civil de 16 utilizava a palavra amor. Até eu aprendi isso com o professor Nestor Duarte, numa das suas muitas e sábias e cultas e eruditas exposições. O Código de 16, ele só usava a palavra amor aqui no artigo 1338, quando tratava da gestão de negócios. E ele dizia: o gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse do dono, por amor dos seus. Ou seja, preterir os interesses do gestor, do dono em favor do qual ele exerce a gestão, por amor dos seus. Era a única vez que o Código trazia a palavra amor. Se os senhores pegarem o Código Civil de 2002, que está aqui, e lançarem Ctrl, Find, amor, os senhores vão ver 3 inserções. Quais são? Amor como parte da palavra amortização, portanto, não é a palavra amor. Aqui, no artigo 1187, nos seus incisos, e a terceira também é a amortização no 1358. Então, a palavra amor, ela não está no Código Civil de 2002, como também no Código Civil de 16, por amor, não era o amor no sentido espiritual, no sentido de afeto. Mas, quando se começou a discutir direito de família, no século XX, quando o IBDFAM ainda sequer existia, porque essa palestra que eu vou citar, ela ocorreu num evento da OAB em 1979. O professor mineiro, Marcelão, sabe de que eu vou falar, João Batista Vilela. O professor Vilela, professor da Federal de Minas Gerais e um pensador daqueles de grande qualidade, muito amigo do falecido professor Junqueira, tive a oportunidade de ouvi-lo aqui na faculdade. Aliás, o professor Vilela participou de bancas emblemáticas, e que eu vou parar aqui no emblemáticas, quem quiser descobrir por quê, depois pesquise as arguições históricas que o professor João Batista Vilela fez aqui na faculdade, e eu realmente vou parar por aqui, porque isso mexe com vários dilemas da Faculdade de Direito de São Francisco. Mas o professor Vilela, em 79, escreveu um artigo chamado da desbiologização da paternidade. Da desbiologização da paternidade. Esse artigo, basicamente, construído pelo professor Vilela, dirá algo mais ou menos assim. Cairala, Bruna, também seria bom pôr na nossa biografia complementar e pôr no Moodle. Na bibliografia complementar e pôr no Moodle. Ele basicamente vai dizer que a noção de parentesco consanguíneo
é uma noção perfeita, histórica e adquirida. Que a noção de parentesco por adoção é uma noção histórica, é um dado constituído e que é perfeita. Mas estas noções, biológica barra adoção, não são as únicas a configurar o parentesco. Que ao lado dessas noções tradicionais, o parentesco pode se constituir por um vínculo afetivo. Por um vínculo afetivo. O professor Vilela constrói isso, o professor Vilela defende isso, e ele usa, para se basear nessa conclusão, para chegar nessa conclusão, a figura da chamada posse do estado de filho. A figura da posse do estado de filho, ela é curiosa, porque a posse do estado de filho, ela tem por utilidade histórica, provar que alguém é filho, e esse alguém não tem, por uma razão qualquer, a certidão de nascimento. Ou seja, imaginem que a igreja registrava os nascimentos e as mortes. Imagine que a igreja pega fogo e some a certidão de nascimento. Quando some a certidão de nascimento, eu preciso provar que alguém é filho, mas eu não tenho a prova documental. O Código Civil permitia que eu provasse o estado de filho por meio de uma ação judicial. A prova do estado de filho. E essa prova do estado de filho se dava desde que o filho autor da ação comprovasse que ele, filho, tinha o sobrenome do seu pai, ou seja, eu sou reconhecido como José Fernando Simão, que é o sobrenome do meu pai. As testemunhas diziam, o Simão filho é chamado Simão como é chamado Simão pai, que é a nominácio. Eu tinha que fazer uma segunda prova, que era, o meu pai me trata como filho, ou seja, testemunhas vão dizer, o Simão pai sempre tratou o Simão filho como filho, vizinhos, amigos, colegas, tá? Que é a tractácio. E a segunda coisa é a fama, ou seja, que a sociedade sabe que eu, Simão filho, sou filho de Simão pai, que é a reputácio. Com essas três provas, eu conseguia a prova do estado de filho, e com a prova do estado de filho, eu tinha suprida a falta da certidão de nascimento. A posse do estado de filho, era uma prova para suprir uma certidão que não existia. Quem tinha certidão, tinha certidão. Não entrava com a ação, mostrava a certidão de nascimento. O professor João Batista Vilela pega essa posse do estado de filho e diz assim, o afeto gera parentesco. E como é que eu sei se o afeto gera parentesco? Eu vou olhar os elementos da posse do estado de filho. Então ele pega, atenção agora, por favor, há um erro na doutrina que não estuda direito civil, que diz assim, quem tem posse de estado de filho tem parentesco afetivo. Errado. A posse do estado de filho, que era usada para provar que alguém é filho na ausência de certidão, é utilizada por Vilela para basear o parentesco afetivo. O que ele faz? Ele diz, vou usar algo conhecido, que é a posse do estado de filho, para dizer que quem reunir aqueles elementos, vírgula, atenção à vírgula, mesmo sem ser filho biológico, é filho afetivo. A posse do estado de filho servia para suprir um defeito documental. Eu era filho do meu pai, eu tinha certidão de nascimento, mas a certidão de nascimento sumiu.
e a posse do estado de filho era para provar a paternidade biológica que já estava reconhecida por certidão. Vilela vai mais longe. Ele diz: quando configurados os elementos da posse do estado de filho, o afeto gera parentesco. Esse parentesco é para quem não é filho biológico. Por quê? O filho biológico tem o DNA. Esse filho é um filho de criação. É um filho de consideração. Uma das aulas que eu dei em Lisboa, a pedido do Fernando Araújo, aliás, o professor Magalhães, Antônio Magalhães Gomes Filho, que foi diretor da faculdade, estava comigo em Lisboa nessa época, foi exatamente para mostrar a questão dos chamados filhos de criação. Então, Vilela diz: quem tem o nome, quem tem o trato e quem tem a fama é filho mesmo que não tenha o DNA. É filho porque o afeto gera parentalidade. O afeto gera parentalidade. Obrigado, viu, Marcelo? E também, Cairala e Bruna, põe no mudo esse texto. Essa ideia de Vilela, ela rompe uma represa. Ela significa o rompimento de uma represa no conceito de parentesco, porque eu passo a admitir um parentesco ampliado. Reparem que o Código Civil ajuda nesse sentido, porque o artigo 1603 do Código, eu nunca lembro se é 1603, deve ser esse mesmo. Eu aqui tenho sempre um branco mental, mas eu vou ver se é esse mesmo. Não, não é 1603, então é 1593. O artigo 1593 do Código Civil vai dizer que o parentesco é natural ou civil. Natural, se resultar da consanguinidade. E civil, se resultar de outra origem. Então, o Código permite que a doutrina de Vilela tenha adesão na lei, dentro do texto da lei. Então, o parentesco natural é o consanguíneo, é o do DNA. O parentesco civil é o da adoção, que sempre foi parentesco civil, é o das técnicas de reprodução assistidas, heteróloga, em que a doação de material genético, óvulo ou espermatozoide, ou ambos, e a parentalidade socioafetiva, tá certo? O afeto que a doutrina construiu a partir de 79, com o texto do professor Vilela, entra no Código Civil, e quem diz isso são os dois maiores estudiosos do afeto, os professores Paulo Luiz Neto Lobo e o professor Luiz Edson Fachin. A partir do 1593, o parentesco civil também é o socioafetivo. E por que o termo que a doutrina usa é socioafetivo? Porque eu vou ter um afeto socialmente reconhecido. Não é um afeto em potência, é um afeto em ação. É um afeto que extrapola o amor, e eu já vou diferenciar o amor de afeto à luz da psicanálise. Ele sai do campo do íntimo para ir para o campo do palpável, do realizável, do verificável, do afeto vivido. Quando eu comecei a ouvir essas noções de afeto à luz da psicanálise, eu até tenho algum texto, eu cito isso que está na internet, mas quando eu comecei a ver essas questões todas, né, de afeto, e no evento, inclusive, de 2003, será que foi 2003? Acho que não foi, não, 2003. Foi um evento que nós tivemos uma conversa com, inclusive, promotor público, etc., para discutir exatamente a questão da releitura de família pelo afeto.
não lembro mais o ano disso, tá certo? Eu me lembro que houve uma resistência muito grande, porque se dizia assim, amor ou se tem, ou não se tem. Ninguém pode exigir ser amado. É ridículo imaginar que acaba-se um namoro e alguém vai ao judiciário pedindo para recolher, para restabelecer o vínculo amoroso rompido. Mas o problema é que esse debate que nós tivemos de BDFAN, até eu me lembro bem quem era o promotor, depois eu conto para os senhores e senhoras que, não em vídeo, mas eu conto para os meus assistentes aqui presentes, como é que eu vou para o judiciário pedir amor? Né? O amor é algo camoniano, é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Né? Eu disse que os verbos mais lindos de língua portuguesa são do Camões, não aqui no Amor é fogo que arde, mas nos 7 anos de Pastor Jacó servia, quando ele termina dizendo que mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Eu acho esses versos mais lindos em língua portuguesa. Uma vez houve um concurso que escolheram os versos daquele poema do Basílio da Gama chamado Moema, mas eu nem lembro quais são os versos do Moema, mas para mim Camões é the best. Para tão longo amor, tão curta vida. Então, fazia-se essa confusão entre amor e afeto. Porque se realmente eu trouxer o amor para o banco do judiciário, eu vou ter discussões assim absolutamente bizarras, do tipo rescisão do contrato de namoro por força da perda do amor. Quem paga indenização? Quem amava e deixou de amar, o outro é vítima do dano, então ele sofre pelo desamor, portanto ele tem direito à indenização. O amor filosófico, camoniano, fogo que arde sem se ver e filha que dói não se sente, não está em debate para o dia de família. O dia de família trata, na verdade, execução específica do noivado, de uma situação que não é de amor, é uma situação que é de afeto. E afeto, né, é uma questão psicanalítica muito bem desenvolvida. Eu até cito aqui nesse meu texto a professora Gisele Groeninga, que é aquela que estuda muito bem o afeto, e o afeto vem do verbo afetar. Afetar é conviver, é interferir. Afeto é a manifestação de desejo de vida, que é, no fundo, eros, o amor e a libido. E a Gisele não gosta que use essa passagem dela. Ela fala assim, eu repensei isso daí, mas eu gosto de usar. E o afeto, na sua acepção negativa, é o desejo de morte, que é o ódio. Amor e ódio são manifestações de afeto. Amor e ódio não são excludentes afetivas. Aquele que ama e aquele que odeia manifestam afeto. O contrário do afeto é a indiferença. Portanto, o conceito de afeto para o direito de família é um conceito de interferência, de convívio, e não um conceito de eu amo música clássica ou eu odeio funk. Porque esse afeto em potência, em tese, em teoria, ele é irrelevante. Vamos dizer que tem uma mulher ou um homem que eu tenha profundo afeto, mas que não sabe que eu tenho esse profundo afeto por ele ou por ela. Esse é um afeto irrelevante para o dia de família. É o meu caso com a Rainha Elizabeth. Eu tenho profundo afeto, mas ela sequer sabe que eu existo. Imaginemos que tem aqui uma pessoa por quem eu nutro profundo afeto, mas um afeto que não se convola em ações, fica no campo do platonismo. Isso também não interessa ao dia de família. O afeto que interessa ao dia de família é o que sai e vai ser afeto em ação. Ele vai ser afeto em realização, afeto em convívio, afeto em transformação do outro. Por isso que a partir das noções do professor Paulo Lobo, a partir das noções de nominatio, tractatio e reputatio, eu consigo construir um conceito jurídico de afeto, que passa a ter um valor na construção do parentesco. Tanto é verdade que já em 2011,
já em 2011, portanto, muito antes de qualquer coisa, o STJ, nessa decisão do RESP 450566, da ministra Nancy Andrighi, vai dizer que a filiação socioafetiva tem amparo na cláusula geral da dignidade da pessoa humana. Eu não gosto de citar a dignidade da pessoa humana como muleta para todo o debate jurídico, mas aqui fica essa nota da decisão da ministra Nancy de 2011. E, portanto, dos três aspectos relevantes da paternidade socioafetiva, que eu vou pôr aqui também no chat para quem quiser copiar, nominácio, tractácio e reputácio, a ideia do nome foi sendo paulatinamente tida por menos importante. O importante é, vocês se tratam como pai e filho? Sim, tractácio. A sociedade os reconhece? Sim. Portanto, o sócio é o social, os terceiros, o afetivo é a interferência, é o afetar, é o conviver. E daí eu tenho a parentalidade socioafetiva. Bom, ela tomou uma proporção tão grande, que o STJ foi abarrotado de problemas de parentalidade socioafetiva. Não esqueço eu nunca, e quero fazer uma nota histórica que fique gravado em todas as aulas e palestras que dou, que o primeiro caso de parentalidade socioafetiva que eu conheci foi em São Paulo, muito antes da Nancy estar no STJ, em que o sujeito dizia: fulano é meu pai, porque me criou, não porque eu tenho o DNA dele. Pai dizia: meu filho não é, porque, como ele mesmo diz, ele não tem o meu DNA. O filho trazia um debate de socioafetividade e o pai trazia um debate de DNA, biológico. O juiz vai e fala: faça-se o exame de DNA. O juiz deu uma decisão idiota, mas num tempo que não havia construção clara do afeto. E eu entendo até o debate ter sido pobre, porque não havia esse debate que nós temos hoje. O exame de DNA sai, e ele não é filho. O que era fato não era filho biológico, o que era fato incontroverso. Que ele dizia: sou filho porque meu pai me criou, mas não tenho o DNA dele. O pai dizia: não sou pai porque não tenho o DNA dele. O juiz diz assim, sentença: não é pai porque não tem o DNA. Esse filho apela, essa apelação vai para o TJ de São Paulo, e o desembargador Matias Couto, que já foi até presidente do IBDF de São Paulo, caça a sentença e diz assim: a sentença é nula, porque não permitiu o debate da prova da afetividade. Ninguém aqui estava debatendo o DNA, o que se debatia era afeto. O juiz não entendeu o teor da controvérsia. Isso volta para a primeira instância para abrir o debate da socioafetividade, que não se confunde com o DNA. Bom, esses processos começam a chegar no STJ. E começa a chegar no STJ por meio de grupo de casos. O primeiro grupo de casos, e que hoje o STJ tem muitas decisões em cada um dos grupos, eu vou pôr o primeiro grupo de casos. O primeiro grupo de casos é o grupo do marido ou companheiro que cria o filho da sua mulher, sabendo que biologicamente não é seu, como se filho fosse. Portanto, ele sabe que biologicamente aquele menino, aquela menina não tem o seu DNA, sabendo que biologicamente esse filho não é filho. Esse homem um dia briga com a mãe dessa criança e entra com uma ação de divórcio, e a primeira coisa que ele faz é dizer: não sou pai da Maria, não sou pai do João. Ele entra com uma ação negatória de paternidade da Maria e do João. Eu queria ouvi-los. Como os senhores acham que o direito de família resolve esse primeiro grupo de casos em que alguém, sabidamente não pai biológico, cria alguém e desenvolve a tractácio e a reputácio como filho e filha, e depois um dia se arrepende e busca, com base no DNA, a negativa de paternidade? Os senhores acham que esse homem ganha a ação
e o STJ vai dizer que ele não é pai, ou ele perde a ação e permanece pai em razão da construção socioafetiva. Ponham aí, ganha ação e não é pai, ou perde a ação e prossegue pai. Ponham aí, senhores e senhoras, chutem aí, quero ouvir vocês. O Vitor diz que ele perde. Quem mais quer chutar? Para fins de pensão, é isso mesmo. Perde ação, perde ação, perde ação, perde ação, perde ação, perde ação, perde ação. Ele perde ação. Ele perde ação, a decisão já é bastante antiga, tá certo? Em que o STJ, já em recursos especiais bem antigos, deixa eu só ver se eu pus certo aqui em cima. Ele cria sem ser seu, sabe que não é dele, e daí ele quer impugnar a paternidade. Ele perde a ação. Ele prossegue pai. A leitura do STJ é que se o vínculo foi construído por dois, o afeto é superior ao DNA e vale a verdade afetiva. Portanto, aqui, 1-0 para o afeto sobre o DNA. 1-0 para o afeto sobre o DNA. A Missa Nancy chega até a citar um venire contra factum próprio, que é uma figura processual, uma figura contratual, burro, para dizer que ele é pai e não pode desfazer o vínculo. Segundo caso. O segundo grupo de casos o marido ou companheiro, Júlia, nós vamos chegar nisso, que é a multiparentalidade. O segundo, vamos chegar nisso, tá? Vamos chegar nisso. O segundo grupo de casos, o marido ou companheiro cria o filho de sua esposa ou companheira sem ser seu, vírgula, mas pensa que é dele. O marido ou companheiro acredita ser pai biológico quando, na verdade, não o é. Acredita ser pai biológico quando, na verdade, não o é. Quem leu Mestre Machado sabe que a Capitu é exatamente, aliás, Machado, quando fala da Capitu, eu reli o Dom Casmurro o ano passado, durante a quarentena, a primeira quarentena, eu li 9 Machados na sequência, que eu queria ter uma leitura sistemática da obra dele, e ele trata da Capitu como uma mulher que tem olhos de ressaca. Ela é oblíqua e dissimulada, tá certo? Aline, vamos falar também na multiparentalidade. Daqui a pouco eu vou chegar nela, eu vou responder para você e para a Júlia. E a Capitu, então, é aquela ideia da traição que o Bentinho vê na Capitu a traição e pensa, né, que o menino, o Ezequiel, tem até o jeito de andar, do Escobar, etc. Então, o marido um dia, o companheiro um dia tem a ciência de que o filho biológico não é dele. Ele construiu afetivamente uma relação com um filho biológico de terceiro. E daí ele entra com uma ação negatória de paternidade. Na verdade, quando o sujeito tem essa consciência, essa percepção, pela prática da minha advocacia, ele pode ter 3 reações possíveis. A primeira é dizer, não importa se é meu filho biológico, é meu filho porque eu criei como filho e filho é. Foi o caso do Fernando Henrique Cardoso, quando descobriu que aquele rapaz, hoje é um homem, filho daquela senhora que morava em Londres, não era filho dele biologicamente, porque houve o DNA, mas ele disse, eu criei o menino como filho, se não me engano, ele chama até Tomás. Eu criei como filho, ele é meu filho. Isso não vai dar problema, porque o pai não vai levar isso a juízo. O segundo tipo de problema é quando o pai descobre que foi enganado pela sua mulher ou por sua companheira e entra com uma ação indenizatória contra ela por dano moral, dizendo que foi enganado, e o STJ tem mais de um julgado concedendo indenização por dano moral ao homem que acredita ser pai biológico quando não é, mas reparem que esse homem não mexe na paternidade, ele continua pai daquelas crianças, daquelas pessoas, mas ele processa por dano moral a sua ex-mulher ou sua ex-companheira, e o STJ tem dado indenizações contra essa mulher que o enganou, mas curiosamente, quando se tenta demandar vamos dizer assim,
vamos usar o termo, aquele com quem a mãe manteve relação sexual e da qual nasceu a criança, ou seja, eu vou usar o termo feio, mas é o termo do popular, o amante da mulher casada, antigamente se dizia o cúmplice no adultério, o STJ não dá indenização contra o amante, só contra a mulher, porque ele diz que o dever de fidelidade era da mulher, e o amante não tinha um dever para descumpri-lo, para poder ser, vamos dizer assim, aquele a indenizar o dano sofrido pelo enganado. Eu tenho até alguma teoria distinta sobre isso, mas aqui não vem ao caso. De qualquer maneira, o sistema desse homem é de aceitar o filho e demandar a mulher, mas não se opõe à paternidade. E tem um terceiro caso, que ele se opõe à paternidade e ele vai entrar com uma negatória, dizendo: fui enganado pela minha mulher, fui enganado pela minha companheira e não sou pai desse menino, dessa menina, desse homem, dessa mulher. Nesses casos, o STJ diz que não pode prevalecer a verdade fictícia e que, portanto, nesses casos, prevalece o DNA. Nesses casos, o afeto ele é menos importante que o DNA. O erro na formação da paternidade permite ao homem enganado desfazer o vínculo parental. O afeto criado é irrelevante. 1 a 1. O primeiro grupo de casos pelo afeto, o segundo pelo DNA. Agora, o segundo caso ele é curioso, eu acho ele muito complexo, porque eu vou ter uma ação negatória de paternidade em que eu vou dizer: eu não sou pai do Joãozinho, fui enganado, tira o meu nome e ele fica sem pai. Reparem que o Joãozinho não vai ter uma troca de pais. O João pai, que sou eu, vai dizer: não sou pai e tire o meu nome. Ele vai ficar, no fundo, repare no termo que eu uso, um órfão de pai vivo. Por que ele fica órfão? Porque o STJ manda desconstituir a paternidade, ela sai, e ele não ganha o pai biológico no lugar, porque ele vai precisar saber quem é e investigar a paternidade do biológico. Portanto, nesse segundo grupo de casos, como houve erro na formação da paternidade, eu vou ter o Joãozinho órfão de pai vivo. Porque os senhores e senhoras hão de concordar comigo. O fato do STJ dizer: João pai, você pode desfazer a paternidade, não apaga a história que João pai e João filho tiveram de vida. Não apaga a história construída naqueles anos. É verdade que se o bebê for muito pequeno e não houve a construção afetiva, ou aquele pai simplesmente reconhece o filho achando que é seu, mas não cria e abandona o filho, eu posso até trazer, mas não vou trazer, um debate mais específico que foi trazido pelo professor José de Oliveira Ascensão, quando esteve no evento do IBDFAN, que eu o convidei. Portanto, se eu tinha dado a palestra com o Tartúcio em Lisboa em 2005, nós dividimos a mesa. Eu, Tartúcio, Dário Moura Vicente e o Ascensão. Essa palestra foi em 2006, quando nós convidamos o professor José de Oliveira Ascensão para vir ao Brasil falar sobre o tema. É verdade que ele trouxe uma provocação muito relevante, se é possível a constituição de vínculo afetivo do pai com a criança na barriga da mãe. E eu, hoje, depois de muito falar do afeto, eu entendo que o afeto exige um mínimo de compreensão da criança. Mas nem vamos entrar nesse detalhe. Agora, se aquele homem construiu um vínculo afetivo que pode ter sido longevo por 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, e ele descobre que não é pai, e ele desconstitui a paternidade, bom, eu vou ter alguém que é órfão de pai vivo. Por quê? No fundo, o afeto foi construído bilateralmente, logo, o afeto não poderia ser destruído unilateralmente. O STJ diz que pode, e acabou o assunto, e o sujeito não é pai. Marcelo, eu nem diria uma surrexio, sabe? Eu não diria nenhuma figura da boa-fé objetiva. Eu diria que o STJ desfaz o vínculo afetivo e simplesmente cria um vazio na certidão, mas não
Bom, você está dizendo se eu abandonei a posição afetiva. Tá bom, tá bom. Claro, claro. Se eu realmente criei no papel, mas não criei na prática, poderia ver supresso de um lado e surrexo do outro. Seria uma das teses possíveis de ser invocada. É isso, tem razão. Eu não tinha entendido sua observação. Está correto. O terceiro grupo de casos, vocês viram que está 1 a 1 para o DNA e para o afeto. O terceiro grupo de casos é o grupo curioso. O sujeito tem uma filha afetiva, que ele sabe que não é filha, mas ele registra como filha e cria como filha. Na sequência, ele tem um filho biológico e os dois, portanto, se comportam como irmãos. Os dois, portanto, se comportam como irmãos. A filha afetiva e o filho biológico. O pai morre, abre-se o inventário e a herança vai ser dividida entre os dois filhos, o biológico e o afetivo. Mesmo porque, como eu lhes disse, é proibida a discriminação dos filhos em razão de sua origem. Nesse momento, a filha é ré numa ação proposta pelo filho. O biológico move uma ação contra a filha socioafetiva, pedindo a nulidade do registro, dizendo, olha, a minha irmã não é minha irmã de verdade. Ela só era minha irmã porque papai reconheceu como filha. Mas esse registro é nulo. Eu quero desfazer para herdar a totalidade dos bens do papai. E aí, pergunto aqui no chat, ganha a ação e eu vou excluir essa filiação afetiva, ou o irmão perde a ação e ela prossegue filha? Vamos fazer mais fácil. Prossegue filha, sim. Não prossegue filha, não. Podem palpitar aí no chat que eu quero ver o que os senhores acham esse caso. Prossegue. Esse caso, vocês têm razão, vocês acertaram. Prossegue filha. É um recurso especial antigo de São Paulo, que está aqui no chat. Que é esse aí. Então, Lígia, o registro não é essencial, porque eu posso reconhecer uma paternidade socioafetiva que não haja registro para que o registro surja com a ação, tá? Se o registro houver, é mais fácil, Lígia. Mas pode ser que eu não tenha, eu vou constituir a paternidade post-mortem. A decisão da Nancy ela é absolutamente clara. O exercício de direito potestativo que estabelece uma filiação socioafetiva pela sua própria natureza não pode ser questionado pelo filho biológico, mesmo na hipótese de declaração no assento de nascimento da recorrida. O irmão visa alterar, reparem, senhores, reparem, um registro de nascimento da sua irmã, que já está com mais de 60 anos, e, portanto, ela já era filha daquele sujeito socioafetivo há 60 anos. Essas ações são ações chamadas de argentárias. Eu quero só contar uma coisa para vocês. Eu ouvi uma vez esse termo do professor Godoy, ações argentárias, e eu criei essa locução para essas ações de direito de família e produzi alguns textos. E no último evento do IBDFAN de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o presidente do IBDFAN, o Dr. Braulio, fez uma palestra em minha homenagem, citando esse termo. Essas ações argentárias, argentárias, eu não sei se os senhores sabem a origem. Alguém sabe a origem do termo argentário? Por que a gente usa as ações que visam dinheiro são ações argentárias? Alguém sabe dizer por quê? A palavra prata, em latim, era a palavra argentum. E como o dinheiro, exatamente, Rodrigo, sempre foi prata,
argentum é prata. E é por isso que as ações se chamam de argentárias. Essas ações argentárias, elas padecem de um defeito ético gravíssimo e que o judiciário tem que repelir com alguma veemência, porque eu quero desconstruir o vínculo para ficar mais rico, literalmente. O STJ deu uma cacetada e disse que não dá para reconhecer esse pedido e desfazer o vínculo biológico. Há um problema, então, que nós temos agora o afeto com dois grupos de casos favoráveis e o DNA com um grupo de casos favoráveis. O problema é que chegou uma situação que essa é bastante complexa. A situação bastante complexa é aquela em que o filho ter quarto grupo de casos. Filho sócio afetivo quer reconhecer a paternidade biológica, desfazendo a afetiva. Qual é o problema agora? Eu digo, querido, querida, você está com 18 anos, eu preciso te contar uma coisa. Sabe esse homem que te criou a vida inteira? Ele não é seu pai. Eu acho que a assertiva já tem um erro, porque eu deveria dizer, ele não é seu pai biológico. No fundo, eu deveria dizer, ele não é seu ascendente genético. Aliás, Cairala e Bruna, tem que pôr também no material deles aquele meu texto que eu faço as 3 colunas do pai, padrasto e ascendente genético. Acho muito importante por isso para eles estudarem. E daí o que acontece então? Ah, João que me criou não é meu pai? Não, não é seu pai. Repito, pai ele é, o que ele não é ascendente genético. Muito bem. Se ele não é seu pai, ele é seu pai, mas não é ascendente genético, o que eu faço com ele então? Então eu vou desfazer a paternidade, entrar com uma ação para negar a paternidade daquele homem e para buscar a paternidade de quem é meu pai biológico. Eu vou, na verdade, dizer, juiz, mamãe me contou algo que eu não sabia, que eu não sou filho de João, mas sou filho de Pedro. E aí eu quero que o senhor juiz tire João e coloque Pedro como o meu pai. Eu vou ser o autor da ação. O filho é autor da ação. A verdade biológica vai ser... ele pretende que a verdade biológica seja reconhecida em detrimento da verdade afetiva. Pergunto para vocês, esse filho ganha a ação, tira o afetivo e põe o biológico, ou esse filho perde a ação e prevalece o biológico, o afetivo? Eu quero saber só se ele vai ter como prevalência a verdade afetiva e ele perde a ação, ou a verdade biológica e ele ganha a ação. Vocês poderiam escrever aí no chat qual é que vai ser o desfecho dessa ação desse filho? Ele perde a ação. Ele perde a ação. Manter os dois, no começo não havia debate, Vanessa, e depois houve. Ele perde a ação. No começo a ação, Vanessa, era só para pedir para tirar um e colocar o outro. Marcelo, eu não estou achando aqui na minha anotação, por algum defeito, aquela decisão famosa do ministro Salomão, que é de dezembro de 2012, 18 de dezembro de 2012, porque eu estava até no resort na Bahia quando ela saiu, e eu dava pulos de 6 metros de altura de ódio da decisão. Basicamente, o STJ vai dizer que como o filho, eu vou ver se eu acho aqui no meu celular, que como o filho foi enganado, ele não sabia quem era o pai de verdade, ele não sabia quem era o pai que ele achava que o pai que o criou era o seu pai verdadeiro,
mas não é o pai verdadeiro, porque o pai é o pai biológico. O STJ vai dizer que o filho pode desfazer a paternidade, prevalecendo a verdade biológica e tirando o pai socioafetivo da sua certidão de nascimento e da sua vida. Reparem, será que é esse o número, Cairala? Põe a ementa aí, eu não lembro, põe só a ementa para eu ver se é esse o número, que eu não estou lembrado. Bom, o que acontece então? Essa leitura do STJ, que vai dizer que o filho pode escolher entre manter o pai afetivo, simplesmente não buscando o biológico, ou trocar o pai biológico, inseri-lo na sua vida, excluindo o afetivo, gera um detalhe curioso, que o filho até segundo a qual a paternidade afetiva sempre prevalece, deve ser analisada com bastante ponderação, depende do caso concreto. É que em diversos casos da corte, põe o resto, por favor. O filho acaba escolhendo, ou seja, por sua vontade, manter o afetivo. Eu não estou falando de dois pais, que eu vou falar na sequência, tá? O afetivo, ou ficar com o biológico. Então, no fundo, o STJ eu não sei se essa decisão, viu? Depois eu preciso olhar isso com mais calma. O filho escolhe se mantém o afetivo ou se fica com o biológico. A vontade do filho vai determinar quem é pai. O que é curioso, né? Porque o pai, que foi pai afetivo a vida inteira, ele vai ser tirado da vida daquele filho por força. Pode ser que seja essa. Eu não estou bem certo. Eu não me lembro desse texto. Depois até, deixa eu até ver uma coisinha aqui no meu computador. Deixa eu ver até uma coisinha aqui. Mas, de qualquer maneira, que eu estou achando curioso, porque eu tenho os meus roteiros, isso devia estar. Mas, de qualquer maneira, o STJ traz, então, um outro dado, que além do afeto e além do DNA, eu tenho uma questão que é agora uma questão de escolha por parte do filho se mantém ou não mantém o vínculo afetivo construído. O filho vai ter uma escolha se mantém ou não mantém o vínculo afetivo construído. E o pai afetivo dança a partir da escolha do filho. Dança a partir da escolha do filho. Realmente, em alguma arte do diabo sumiu esse julgado. Agora, reparem os senhores para mim, comigo. O sistema estava, então, no seguinte pé. Pai biológico, pai socioafetivo, que sabe não ser biológico, é pai por escolha e não pode desfazer a paternidade. Pai socioafetivo, que foi enganado, que acredita ser pai, mas não é, pode desfazer a paternidade. Parente que quer desfazer para ficar com herança não pode desfazer a paternidade, porque é uma ação argentária. E filho que quer desfazer, pode desfazer, porque ele é filho, e ele pode sim entender que ele não participou do acordo entre seus pais e que ele quer o pai biológico na sua certidão. Bom, agora vem a questão da multiparentalidade.